Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade partindo da página 149. Vocês lembram que na última aula eu pedi para que vocês lessem a 149 e a 150 e mandassem um áudio para a tia falando as partes mais interessantes, né? Então, hoje a gente vai ler todo mundo junto, certo? Para recapitular para quem não estava na nossa aula, certo? Vamos lá? Floresta tropical e floresta equatorial. Nós começamos a ver os biomas, né? E nós vimos, inclusive nesse mapa aqui dessa atividade, que existem diversos tipos de biomas, tá? Em diversos lugares do mundo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. Vamos lá, ó? Floresta tropical e floresta equatorial. A floresta tropical e a floresta equatorial são parecidas. O nome é diferente porque estão em regiões diferentes, mais perto dos trópicos ou mais perto da linha do Equador. Quanto mais próximos à linha do Equador, mais quente e iluminados são os lugares. Nessas regiões há muita umidade e grande diversidade de espécies, como na floresta amazônica, que abriga milhares de insetos, aves, rãs, macacos e etc. As florestas tropicais são úmidas, quentes e ficam próximas ao litoral. No Brasil, a Mata Atlântica se estende por todo o litoral brasileiro e abriga animais como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira, certo, gente? E a linha do Equador é uma linha imaginária, tá? Eu vou colocar a imagem aqui para que vocês possam visualizar. Essa linha imaginária que passa sobre a Terra é a linha do Equador, tá? E quanto mais as regiões estão próximas dessa linha, mais quentes esses lugares são, certo? Aí tem aqui, vale a pena conhecer. O livro A Amazônia, de Rubens Matucci, editora Biruta, traz informações sobre a Amazônia, com seus rios, suas lagoas e sua vegetação abundantes e sua fauna muito diversa, tá? E aqui tem a imagenzinha do livro, que ele dá como sugestão, né? E aqui a gente vê a imagenzinha, tá? Das florestas tropicais, são densas, ensolaradas e úmidas, tá? E a imagenzinha aqui. Vamos lá? Continuando, tá? Desertos. Existem dois tipos de desertos. Vocês sabiam que existiam dois tipos de deserto? Geralmente, quando a gente fala deserto, vem logo o deserto, né? Seco, calor, né? Mas não. Dois tipos, ó. Os secos e os polares. Os desertos secos, têm um clima que chamamos de árido ou desértico. Isso porque quase não chove lá. Tem pouca umidade e, como consequência, tem pouca vegetação. É comum encontrar solos de areia nesse tipo de deserto. Os animais que vivem em lugares muito quentes precisam ter algumas adaptações para sobreviver. Um exemplo são os camelos, que conseguem ficar vários dias sem tomar água, tá? Ou seja, o camelo ele se adaptou a esse tipo de ambiente onde ele vive, gente. Vamos lá, ó. Na página 150 tem um para saber mais. Eu não vou ler o para saber mais. Por quê? Porque eu quero que vocês gravem um áudiozinho, lendo e mandem pra tia, tá? Por quê? Porque mesmo com aulas remotas, né? Vocês aí na casa de vocês e eu na minha, a gente precisa treinar a leitura, certo? Ler bem é importante. Então eu quero que vocês leiam, mandem o áudio pra tia, certo? Pra eu acompanhar como é que tá a leitura de vocês aí. Beleza? Vamos lá, ó. Os desertos polares encontram-se nos polos norte e sul. Lembrando como a luz do sol chega ao nosso planeta, é possível perceber que nessas regiões os raios solares são menos diretos. Por isso o clima é muito frio e há muitas geleiras e pouca vegetação. Contudo, alguns animais se adaptaram a essas características. Entre eles estão os ursos brancos, os ursos polares, que só vivem no Polo Norte, e as orcas, que também vivem nas águas geladas do Ártico, tá? E aqui a gente vê a imagenzinha, certo? Destes animais, ok? Eles se adaptaram a viver neste ambiente frio, tá? Então, para vocês verem, são dois tipos de deserto, mas eu tenho animais, né? Como o camelo, que vive no deserto seco, e no deserto polar eu tenho animais que vivem, né? E estão acostumados com clima frio. E aqui a gente tem a imagem do urso polar, da orca, né? E no Polo Sul vivem os pinguins e os leões marinhos, tá? Em uma parte de um polo e os outros em outra parte do outro polo, certo? Porque como nós estudamos, né? A Terra ela tem dois polos, certo? E nesses polos a luz solar chega de uma forma diferente, certo, gente? Então lembrados, lá é mais frio porque os raios solares chegam de forma diferente. Em cada localzinho
da Terra devido ao seu formato, certo? Vamos para a próxima página, página 151. Então, gente, vamos lá. Floresta temperada e taiga, tá? Nessa página vocês vão visualizar um RA, certo? Aqui, ó. No final da aula, a tia coloca ele para que vocês possam visualizar, ok? Mas vamos lá, ó. Nas regiões entre os trópicos e os círculos polares, o bioma característico é a floresta temperada. E mais próximo aos polos, a taiga. Nesses lugares, os animais precisam suportar a neve e a água gelada. Alguns exemplos de animais que conseguem sobreviver nessas regiões são ursos, raposas, búfalos, veados e águias, tá? E aqui tem a imagenzinha de alguns desses animais, ok? Vamos lá. Os animais se adaptam. Ao longo do tempo, os animais foram se adaptando para suportar os diferentes ambientes do planeta. A raposa do Ártico, por exemplo, nem sempre teve os pelos brancos, mas as raposas brancas sobreviveram aos predadores porque passaram a se camuflar na neve, de modo que seus predadores não as enxergavam. Desse jeito, as raposas de outra cor eram predadas, e as brancas sobreviviam e continuavam se reproduzindo. Assim, acabavam nascendo mais raposas brancas e menos raposas de outras cores. Hoje, as raposas do Ártico geralmente são brancas. Logo, dizemos que houve uma adaptação da espécie ao ambiente, certo, gente? Esses animais que vivem nesses locais, tá? Eles se adaptaram a viver naquele ambiente, com aquele tipo de clima, de solo, de alimentação, certo? Para saber mais. Para sobreviver, alguns animais, além de se adaptarem ao ambiente, precisam se esconder de seus predadores, tá? Uma das formas de proteção é a camuflagem. Observe as imagens, tá? Aí, ó. Você consegue ver uma borboleta e um polvo nelas, né? A gente pode observar bem de pertinho, tá? Vocês podem observar aí, tenta observar bem de pertinho, né? Percebe que tem sim animais aqui. Mas se você olha rapidamente, você vai achar que não tem, né? Por quê? Porque eles se camuflam para sobreviver, tá? Porque tem predadores, tem animais que querem comê-los, né? E eles se camuflam para que possam fugir deste predador, tá? Vamos lá. Página 152, gente, será a atividade, certo? Eu vou explicar ela para vocês e quando a aula acabar, vocês mandam a foto para a tia, beleza? Vamos lá, ó. Mão na massa. Observe as imagens seguintes que mostram florestas de lugares bem distantes. Uma é da Áustria e a outra é dos Estados Unidos da América, né? Floresta em Tirol, Áustria. Floresta do Parque Nacional dos Estados Unidos da América. Qual é a relação entre essas duas regiões tão distantes? Escreva as semelhanças que você percebe ao perceber nos dois ambientes, tá? A gente pode perceber, gente, que são duas florestas, né? Ambas com muita vegetação, certo? Com muitas árvores. Então, vocês vão dizer o que é parecido, tá? Nelas, o que é que tem de semelhante? Vocês acham que elas apresentam o mesmo bioma, né? Ó, olhem direitinho. Vocês podem observar lá no fundo, né, que tem montanhas com neve, certo? Então, digam pra tia o que é que vocês acham. Segundo, gente, a biosfera é o conjunto de todos os biomas do planeta onde a vida se desenvolve. Na sua opinião, é importante conservar os biomas? E aí? É importante, gente? Pessoal, tá? Eu quero que vocês me digam, tia, é importante. Sim, mas é importante por quê? Lembra que a tia sempre fala pra vocês que eu tenho que justificar a minha resposta, né? Se é sim, por quê? Se é não, por quê? Certo? Vamos lá. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Aí tem aí frio, saneamento básico, atmosfera e biodiversidade. O ambiente aéreo é a formada pela camada de gases que envolve o planeta. Ou é muito importante para a preservação da água e do ambiente. O RA que a tia falou para vocês que iria colocar no final do vídeo, tá na página 151. Ele é um joguinho, né? A Terra é diferente em cada lugar. Vamos descobrir mais sobre cada lugar do nosso planeta. Ó, vocês podem jogar em casa, tá? Aí vocês iniciam, tá? Aí joga o dado, ó. Clica no dado, aí anda duas casinhas. Aí vem a perguntinha, ó. Os lugares mais iluminados do nosso planeta geralmente têm um clima mais o que, gente? Quente ou frio, né? Se é iluminado, tem luz do sol. Se tem luz, é quente, né? Ó. Aí, certo, né? Eu jogo o dado de novo, ok? Aí vem outra perguntinha, ó. Nome dado à camada de ar que envolve a Terra. Gente, como é o nome dessa camada de ar? Estão lembrados? Atmosfera, né? Eu clico aqui na atmosfera, ó. Tá certo.
Aí joga o dado de novo, tá? Automaticamente ele vai jogando, você só clica no início. Aí, ó, podem ser de dois tipos, polares ou secos. Os polares apresentam geleiras, enquanto os secos têm pouca umidade, tá? São o quê? São os desertos, os mares, os campos ou as florestas? Os desertos, muito bem, tá? E aí, jogou o dado de novo, ó. Quanto mais próximo à linha do Equador é a temperatura, é menor ou maior a temperatura, gente? Vimos isso na aula de hoje, então é maior, né? Muito bem. Ó, jogou o dado de novo. Os lugares menos iluminados do nosso planeta geralmente têm um clima mais quente ou frio? Quente, né? Não, frio. Erramos, tá vendo? Tia não leu direito a pergunta. Ó, a linha imaginária que divide nosso planeta em hemisfério sul e hemisfério norte é chamado de... Ó, se você erra, ele vem com outra perguntinha para que você possa sair desse lugar, tá? Nós vimos que é a linha do Equador, certo? E agora, a última pergunta para chegar no fim, ó. Quanto mais distante da linha do Equador é a temperatura? Menor, né? Distante. Pronto, ó. Aí agora, terminou o jogo. Muito bem. E agora vocês podem jogar aí em casa, viu?